Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa série do abecedário, que já foi a letra A, foi a letra B e hoje letra C. Letra C de consciência de classe. Esse tema que tem sido muito falado, é muito importante na tradição marxista, não só a nível teórico, mas principalmente a nível prático. E por isso que é um conceito tão importante de a gente entender, afinal de contas, sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. A gente precisa entender direitinho que troço é esse de consciência de classe. Mas antes de a gente começar o vídeo, muito importante pedir a você: se inscreva no canal, ative o sininho, indica o vídeo, compartilha. Quanto mais circular, melhor. Vocês sabem que os algoritmos são cruéis, principalmente para a gente aqui do campo crítico, do campo da esquerda. Os algoritmos não nos ajudam, mas você pode nos ajudar. Então, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, deixa o like, comenta, engaja o vídeo, é muito importante. Indica para amigos, colegas, enfim, é muito importante. E também para a gente continuar o trabalho que está só começando, mas que demanda um investimento, eu tenho a ajuda de algumas pessoas, enfim. Então, para isso, ajuda lá no Apoia-se. Se você não pode fazer uma contribuição mínima mensal, né, porque o Apoia-se tem que ser mensal, você pode ajudar no Pix, mas ajuda, é muito importante pra gente continuar o trabalho, melhorar, afinal de contas ainda tá tudo muito artesanal. A ideia é que fique um pouco artesanal mesmo, para não perder a fluidez do contato com vocês, mas que a gente vai melhorando edição, melhorando artes, a gente recebe sugestões e já vai ter mudança nas artes por conta de uma sugestão, enfim. Valeu aí, pessoal. Toda ajuda, contribuição, seja dando like, engajando, compartilhando, seja no Apoia-se, no Pix, é muito importante. Muito obrigado. Mas vamos lá, continuando a nossa série do abecedário para a letra C. C de consciência de classe, que é um termo muito importante. A gente tem visto meme falando sobre consciência de classe, muita gente na esquerda falando sobre consciência de classe. Cadê consciência de classe no Brasil? Por conta das eleições, tudo ficou muito mais exacerbado por ser uma eleição muito importante. Então a questão da consciência de classe apareceu de maneira muito evidente, né? Mas o que danado é consciência de classe? E esse é um conceito muito importante e talvez central na tradição marxista, no sentido da sua prática política, da sua reverberação prática. Antes de a gente entender o que é consciência de classe, a gente precisa entender o que é classe. Veja, classe num sentido mais aberto, mais lato, ou na verdade não mais lato, mas num sentido mais estrito, na verdade, né? Nesse sentido mais fixo, mais senso comum do termo, a gente liga isso a uma posição numa hierarquia econômica, na divisão econômica da sociedade, ou seja, toda sociedade tem o seu modo de produção, e o modo de produção, principalmente em sociedades de classes, ele organiza as pessoas no seu local produtivo dentro da sociedade. Os senhores, servos, senhores e escravos, burguesia e proletariado, enfim, as classes fazem parte de uma organização econômica na forma da sociedade produzir. Na nossa sociedade capitalista, ela tem essa peculiaridade que essa forma de produzir organizou a sociedade em duas classes que não tem que ver com uma posição sanguínea, né? Uma posição de propriedade sobre outros corpos, como no caso da escravidão, ou numa posição sanguínea, como no caso da Idade Média, né? Onde a pessoa nascia nobre, morria nobre, independente do que acontecesse. Nascia servo, morreria servo, independente do que acontecesse. A sociedade capitalista, a divisão de classe, é uma divisão estritamente econômica e não ligada ao status social, né? Ainda que essa divisão econômica vá produzir um status, mas ela não se fundamenta num status social. Essa é uma diferença importante. E aí, classe seria essa posição numa hierarquia econômica, numa divisão econômica da sociedade, onde, de um lado, a burguesia são as pessoas que detêm os meios de produção, ou seja, o dono do YouTube, o dono da fábrica que fez esse microfone, que fez o computador, que fez a câmera que está gravando, e etc. E os proletariados, as pessoas que vendem sua força de trabalho, não tem nada, não tem meios de produção. Então, ela, por não ter nada, e aí o seu Celta não conta como ter alguma coisa, sua casinha própria num bairro periférico também não conta,
seu microsystem não conta, essas coisas, seu PlayStation não conta, né? Tô falando de meios de produção, aquilo que faz produzir mais capital e que faz produzir as coisas necessárias para nossa sobrevivência. A gente já falou disso no vídeos, em outros vídeos aqui, né? Aquilo que produz a nossa sobrevivência imediata ou mediata, né? Coisas não tão imediatas como comida, casa, moradia, etc. Mas esse microfone, webcam, internet, enfim, livros, enfim, coisas mais ligadas à produção do espírito ou outras coisas. Enfim, de toda forma, a gente está falando desses meios, desses bens que fazem reproduzir aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência material ou espiritual. Se você não tem coisas como essa, desse tipo, bem-vindo ao clube, você é proletariado. Você é da classe trabalhadora. Então, se você é um médico, um advogado, veja, você também é proletário. Ainda que Marx vai chamar isso de uma pequena burguesia, né? Mas ele pode se proletarizar, né? Porque a diferença aí não é tanto uma diferença econômica, a gente vai ver isso. Mas, enfim, essa posição meramente econômica não explicaria a totalidade do que é classe para Marx. E aí a gente precisa dar um passo à frente. Burguesia e proletariado estão nessa sociedade de maneiras antagônicas, né? Por quê? Porque a burguesia, para poder continuar, ela tem um interesse que sua acumulação de capital aumente e que, para isso, ela precisa fazer com que o trabalhador, que é a pessoa que produz o valor com o seu trabalho, é ele que trabalha, ele que faz as mercadorias, precisa que esse trabalhador seja mais produtivo e também precisa que haja uma relação onde ele consiga produzir cada vez mais valor, onde ele consiga extrair cada vez mais valor, possibilitando assim uma maior acumulação do lucro. Ou seja, isso significa um modelo de relação onde a burguesia vai tentar cada vez mais uma relação em que diminua-se salários, né? A gente tá vendo isso agora no Brasil, né? Diminua-se salários, aumente-se a jornada de trabalho, melhore-se, ainda que mantendo a jornada de trabalho, mas melhorando a tecnologia, para fazer com que o mesmo tempo de trabalho se extraia mais-valia do que antes, porque a tecnologia que está sendo utilizada no trabalho foi melhorada. Tudo isso são formas de extrair mais-valia, seja de uma maneira absoluta, aumentando a jornada de trabalho ou diminuindo os salários, ou relativa, mantendo os salários ou até aumentando um pouco os salários e mantendo a jornada, mas aprimorando a tecnologia aplicada para você produzir mais no mesmo tempo, né? Isso tudo são formas de extrair mais-valia. Por outro lado, a classe trabalhadora depende do seu salário, do seu trabalho para sobreviver e, portanto, ela demanda, ainda que inconscientemente, mas ela demanda na sua vivência prática, na sua experiência prática, que o seu salário seja melhorado, que suas condições de vida sejam melhoradas. Por quê? Quando há um movimento da burguesia para tentar aumentar a sua extração de mais-valia, a classe trabalhadora sente isso na sua vida prática, com uma queda na qualidade de vida, com uma diminuição na qualidade de vida, ou até com uma relação de um pauperismo relativo, onde a classe trabalhadora até ganha um pouco mais, mas os ricos ficam muito mais ricos ainda, né? Enfim, tudo isso são formas para dizer que há uma contradição de interesses, inclusive para a própria sobrevivência do capitalismo, entre burguesia e proletariado. E esses interesses tendem a ficar cada vez mais acirrados, porque o capital, por sua própria dinâmica, e não cabe aqui explicar nesse vídeo, quem quiser se aprofundar mais, procura aí sobre a queda tendencial da taxa de lucro, isso é um capítulo do Capital. Por conta dessa própria dinâmica do capital, o capitalismo ele demanda crises e demanda momentos de cada vez maior exploração da classe trabalhadora. Então essa contradição de interesses produz uma relação de conflito entre essas duas classes. Então, para Marx, a classe se explica na tomada de consciência desse conflito. E essa tomada de consciência desse conflito nunca é individual. E aqui a gente já está entrando, como vocês perceberam, na questão da consciência de classe, né? E, inclusive, que explicaria o que é a própria classe em si, né? Marx vai usar esse termo, a classe em si e para si.
Ou seja, a classe em si é a própria condição social da existência da classe. A classe em si, para si, é uma classe que toma consciência de si, para si, fazendo valer os seus interesses nesse conflito, porque ela se conscientizou da sua condição social e do próprio conflito que ela está estabelecida. Né? Isso é muito importante ressaltar. Então, classe para Marx é um grupo, né, social que, em contradição, né, com esse outro grupo, que é a burguesia, que está em conflito, toma consciência desse conflito. Ou seja, a classe não é somente uma posição sociológica na hierarquia econômica da produção da sociedade, da produção econômica da sociedade, mas é, dito isso, a conscientização que é esse modelo de organização social e de hierarquia econômica, num certo modo produtivo, produziu um conflito irreconciliável entre duas classes de pessoas que têm interesses distintos. E aí um ponto importante. Para Marx, a classe, a consciência de classe não é algo individual. Ela é sempre algo coletivo, que se expressa na organização política da classe. Ou seja, não basta você ler Marx e chegar à conclusão que, massa, eu sou um proletariado, existe o conflito e isso é o suficiente. Eu tenho consciência de classe. Beleza, você tem uma consciência de classe, só que isso não significa nada de um ponto de vista coletivo, de um ponto de vista social, porque a classe não é a média da consciência de classe, né? O Tom Baltimore vai falar isso, né? Sempre lembrando que todas as indicações de leituras ficam na descrição do vídeo. Não é a média da consciência das pessoas, ela é a capacidade desse grupo social produzir um corpo político. Esse corpo político talvez seja traduzido da maneira mais bem elaborada no partido. Ou seja, a organização política da classe trabalhadora é a expressão da sua conscientização, assim como a forma como esse partido atua revela, de certa forma, o nível de conscientização da classe trabalhadora. E aí, é importante ressaltar que essa consciência coletiva que o partido coaduna, né, essa consciência de classe, ela pode avançar ou regredir a depender do movimento, e aqui muito importante, de luta política. É a luta política o termômetro da consciência de classe, e não você ter um pôster de Che em casa, se fantasiar de bolchevique, se fantasiar de Che Guevara. Nada disso é relevante. Você lê todos os 3 volumes do Capital, nada disso é importante no quesito do que Marx pensa a consciência de classe. A consciência de classe é a sua inserção coletiva num corpo político coletivo que esse sim produz uma consciência de classe em luta. Ou seja, às vezes uma luta política pode ser vitoriosa ou derrotada, mas ela pode, inclusive, com uma vitória retroceder ou com uma derrota avançar a consciência de classe. Tudo vai depender da forma como a organização política da classe trabalhadora pautou e pauta a compreensão política da sua existência. E isso é fundamental para a gente entender um ponto que é muito importante nesse processo. Consciência de classe, ela é sempre e necessariamente coletiva em luta, em prática política. Então, por exemplo, não significa dizer que são trabalhadores que vão estar lendo Marx. Não é isso, mas é uma conscientização de que em luta política, junto e coletivamente, o trabalhador se politiza por perceber que a sua ação política tem consequência material no mundo e, portanto, vale a pena continuar insistindo na organização política como alternativa aos dilemas da sua vida. Isso é o fundamental do que a gente chama de consciência de classe. Consciência de classe é essa capacidade de nós percebermos que a nossa ação política tem efeito no mundo.
E, portanto, para a nossa ação política ter efeito no mundo, ela necessariamente tem que ser uma ação coletiva. Pois a ideia, inclusive, de um indivíduo que se conscientiza é uma ideia por demais burguesa, né? Ou seja, a burguesia ela precisa do individualismo para continuar existindo. E esse individualismo esclarecido de que, olha, eu tive a revelação de Marx agora e sou um ser consciente da minha classe, isso é pura balela pequeno burguesa, né? A consciência de classe é uma consciência coletiva. É uma conscientização político-coletiva, na qual o partido, e por isso que muitos marxistas, especialmente os marxistas-leninistas, realçam a importância da organização política da classe trabalhadora. Por isso que talvez Lenin tenha pensado, e aqui especulando sobre como Lenin chega, né, a essa formulação, talvez por isso Lenin tenha pensado na questão do centralismo democrático como uma forma de organização política importante. Porque o centralismo democrático, ele quebra o individualismo como centro da ação política, ou seja, eu acho que é melhor assim, então eu faço assim, independente de se o corpo político, mesmo errando, né? Inclusive é interessante como Lenin e Rosa colocam isso de alguma forma, né? Ainda que de maneiras bem diferentes, pois eles tinham muita divergência na forma de organização política, mas colocam como mesmo erro na ação política pode produzir um avanço da consciência de classe, né? Por quê? Porque o erro coletivo pode servir para um aprendizado coletivo, né? E como eu falei antes, um erro pode avançar a consciência de classe ou retroceder, assim como uma vitória. Depende de como essa organização vai enxergar os níveis de politização do seu próprio corpo político, né? E, portanto, dos seus sujeitos políticos, das pessoas, né? E o grande ponto é esse, né? A gente perceber a importância, né, nesse momento de quebrar esse individualismo e de nos percebermos como um corpo político. E aí talvez seja esse um dos pontos que Lenin tenha vindo a pensar no centralismo democrático, pensando essa ligação entre organização política e consciência de classe. E um outro ponto, talvez, seja porque a ação política individual ou de pequenos grupos, ela não tem o mesmo impacto, ou de grupos difusos, ainda que seja um grupo grande, mas difuso, né? Não produz o mesmo impacto que um grupo, que ainda que um pouco menor, mas que tenha unidade, coesão, né? Forme literalmente um corpo político, né? Um corpo político que, se internamente ele é permeado por várias contradições, debates, diálogos, enfim, na sua atuação política ele atua unitariamente e isso produz um ganho, uma capacidade de nós percebermos melhor a nossa capacidade de erro, acerto, equívocos e possibilidades de avanço, fazendo com que a consciência de classe, que é para Marx necessariamente coletiva, seja, portanto, pensada, vivida e experienciada nos sujeitos individuais de forma coletiva. Então, talvez esse seja um outro ponto, e aqui especulação, né? Um outro ponto para Lenin ter pensado consciência de classe e centralismo democrático. Afinal de contas, Lenin foi a pessoa que, dando continuidade à ideia de Marx, pensa que consciência de classe e a luta de classes não é somente um aspecto objetivo. Não é somente essa questão de, meu Deus, eu sei que eu estou numa hierarquia tal da sociedade porque eu não tenho os meios de produção, portanto sou classe trabalhadora. Não, há condições subjetivas, né? Lenin vai falar das condições subjetivas para um processo revolucionário. Marx vai falar das condições subjetivas para um processo da consciência de classe, né? Ou seja, essas condições subjetivas passam, obviamente, por uma relação de praxis política, ou seja, de uma prática política que nos faz refletir sobre o mundo, refletir sobre as contradições que estão postas no mundo. Sendo assim, a consciência de classe é esse movimento de me perceber em coletivo, na construção de um corpo político, como um sujeito que, ao agir, transforma o mundo. E, portanto, se eu, ao agir, transformo o mundo e transformo as minhas condições de vida, o mundo, portanto, é um lugar
transitório. O mundo como não é um aspecto natural e dado, seja por Deus, seja pela natureza ou por qualquer coisa do tipo. Mas ele é algo que pode ser moldado pela minha ação. E, portanto, eu posso sim produzir um mundo melhor para a minha existência, para a minha classe, para meu grupo de pessoas que estão dentro disso que a gente falou na economia, dentro de um grupo de pessoas que não tem nada a não ser a sua própria força de trabalho para vender. E por isso que a consciência de classe é tão fundamental para a gente pensar a experiência política da classe trabalhadora, né? Porque a consciência de classe, ela não é somente uma questão de percepção da hierarquia do mundo. É uma questão fundamentalmente de organização política. Então, quando a gente fica puto por algum motivo e diz assim, tá faltando consciência de classe não sei aonde, a povo tal, ao brasileiro, a quem quer que seja, a gente tem que se perguntar o que a esquerda tem feito para produzir processos de ganhos coletivos de conscientização de classe, de politização das pessoas. Consciência de classe poderia ser traduzido, ainda que de maneira muito porca, tá, gente? Por politização da nossa ação no mundo. Dito isso, nos politizemos, nos organizemos. Nós precisamos mais do que nunca de organização política. De organização política que politize as suas ações, que politize o ganho da classe trabalhadora. Porque é isso, né? Por mais que um governo seja muito bom, se as pessoas verem esse governo como um mero produtor de benesses que um líder benfeitor deu para as pessoas, isso não é produzir conscientização e consciência de classe. Consciência de classe é as pessoas perceberem que aquilo que elas estão ganhando é fruto da ação política delas. E a gente tem que fazer por onde as pessoas se moverem para, ao elas ganharem ou perderem, aprenderem com as derrotas para avançar na luta, ou ao vencer, perceber que aquela vitória é fruto das suas mãos. É assim que nós faremos uma sociedade com mais consciência de classe e aí, quem sabe, podemos vislumbrar as condições subjetivas para a revolução, porque as objetivas já estão dadas há um bom tempo. Beijo e até o próximo abecedário com a letra D.